Fala, caros teólogos e teólogas de esquina. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Teologia de Esquina. Estamos hoje recebendo um convidado muito especial, Emanuel Emiliano, um dos maiores artesãos de cachimbos do Brasil e com alcance internacional. Seja muito bem-vindo. Hoje eu, Pedri Martiniano, E Kleber Sá. temos a honra de receber Emanuel. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo na paz, pessoal. Prazer aí estar com vocês. Cara, me fala o seguinte, tu é cristão, Cristão. tu é artesão de cachimbos, Isso. ok, e tu foi seminarista, certo? Foi. E fez Como uma que é ponta isso? em The Chosen também. Começou. É verdade, é verdade. Fala sério, mano. Me conta, não é divergente isso aí? Como que é isso? Crente pode fumar, cara? Isso pode mesmo? É o que dizem por aí, né? Bom, cara, pra mim não. Pra mim não tem nenhuma inconsistência nisso. É coisa que se criou aí nos últimos tempos, né? Acho que nos últimos, talvez, 20, 30 anos do evangelicalismo aí no mundo. Talvez, possa estar há mais 40 anos. Hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, né? Claro que em outros países também, mas principalmente aqui no Brasil, Estados Unidos, se criou essa cultura nas igrejas, principalmente evangélicas, né? De meio protestante, de que, enfim, o crente é o que não bebe e não fuma, né? Existe alguma referência, assim, antigamente o pessoal fumava, tal, porque, tipo assim, dizem que Spurgeon fumava, que C.S. Lewis fumava, mas, assim, eu tava entrando num canal de 15 curiosidades de Lewis, e isso não é citado. Não é citada essa parte de que ele consumia tabaco. Vou pegar Por a quê? internet aqui daqui a pouquinho e vou Não, fazer uma só pesquisa, velho. aquelas fotos devem ser IA, né? Inteligência artificial, talvez. Cara, bom, como eu falei, né? Acho que a história da teologia, principalmente dos últimos 150 anos aí, eu não sei, né? Eu não sou um historiador nesse sentido, né? Eu sou um artesão, mas eu acho que a nossa teologia, o que se construiu de teologia, principalmente protestante, até católica também, teve muito cheiro de tabaco nos livros e nas Bíblias, né? Nos escritos e tudo mais. Porque sempre fez parte da teologia o cachimbo, o charuto, né? O tabaco, né, em si. E, como eu falei, é algo recente, né? A história do cristianismo não é de ontem, né? A gente tem uma história muito maior do que se pensa aí, né? Acho que tem muita gente que acha que o cristianismo nasceu nos anos 90, né? A Igreja Universal do Reino É de verdade. Downs. Então é um tabuzinho, né? Que infelizmente para muitos e que muita gente sofre. Eu mesmo tenho uma história assim de comigo mesmo de ter sofrido certas perseguições assim, mas Mas eu queria fazer uma abordagem aqui, porque provavelmente esse vai ser um dos episódios mais. A gente tem poucos episódios ainda, mas eu imagino que esse vai ser um dos episódios mais polêmicos que a gente vai ter, porque isso é um baita de um tabu. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, pessoas aqui nos comentários, e você pode, tá, gente? Pode escrever aí no comentário, eu discordo, seus pecadores, etc, etc, etc. normal, É bom, correto. mesmo porque ajuda a engajar o canal, então se você tá achando horrível, comente aqui, que isso, né, expande o canal. Mas vai ter gente aqui usando argumentos como, por exemplo, você chegou a se formar em teologia? Você fez teologia por um Cara, tempo? por alguns motivos pessoais, eu acabei trancando no meio do seminário, né? Sim. 2 anos depois. Aham. E acabei não concluindo. Mas algumas pessoas vão dizer aqui que o corpo é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não pode ter uma substância como o cigarro. E depois eu vou trazer outras questões ainda que a galerinha costuma falar. O que a gente poderia responder quando esse argumento vem até a gente? Então, o que acontece é que existe muita confusão sobre esse tema, né? Muita confusão com relação à consciência, com relação à liberdade cristã, né? Sobre templo do Espírito Santo, confusão sobre determinados textos bíblicos, é o caso aí de 1 Coríntios 6, né? Em que Paulo trata sobre o templo do Espírito Santo, mas ele está falando sobre o quê? Sobre imoralidade sexual.
Ele não tá falando sobre saúde, sobre Álcool, tabaco. alimento, enfim, sobre alimentação. Ele tá tratando exclusivamente, diretamente sobre o pecado da imoralidade sexual. Você emprestar seu corpo para o pecado da imoralidade sexual. Então, por que se usa com relação ao tabagismo, né? E não se usa com relação a outros vícios, né? Como A Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Colazinha, o açúcar. Usava-se também esse texto pra tatuagem, né? Aí hoje já Tatuagem, não usa hoje mais. já deram uma, né? Tatuagem venceu. Então, é complexo, cara. Existe muita confusão na cabeça que se criou, né? Uma cultura de perguntas com respostas prontas, né? Posso isso ou não posso isso? É pecado isso? Não, é só. Você não pode, você não pode. Não existe um fomentar do pensamento, da maturidade, né? De uma consciência bíblica, de uma ética bíblica. Pensar o que as escrituras nos propõem como cristãos, né? É isso, cara. É bem, bem complicado. Existe muita confusão, por exemplo, com o tema do tabagismo. Mas por que o tabagismo ele é resumido no cigarro? O cigarro a gente sabe que é um mal, né? O cigarro, de fato, nem tabaco 100% aquilo ali né? O cigarro ele é uma junção de diversos componentes químicos adicionais ao tabaco que viram um emaranhado de porcarias ali. E a indústria do tabaco ela é feita pro consumo, pro vício, né? Pro consumo imediato. Tem gente, né? Constante, diário. Tem gente que fuma 3 cartelas, né? 60 cigarros num dia, cara. Então existe diferença, assim. O que você tá falando é que existe diferença entre cigarro, charuto. Exatamente. Tipo assim, não é a mesma coisa. Exatamente. Essa é uma das confusões, né? Além de confusões com textos bíblicos, confusões com determinados temas com relação a isso, existe a confusão também da diferenciação entre um cigarro, entre um charuto, entre um cachimbo, né? Então é completamente diferente, como eu falei. Eu acho que... É que nem você tomar uma Fanta laranja e um suco laranja. Suco de Exatamente, laranja. natural, né? Você Os dois têm gosto de laranja. Mas só que a Fanta laranja, Né? quantos por cento de suco natural que tem ali, né? Isso seria a diferença, por exemplo, de um cigarro para um tabaco. Com certeza. Acho que, no fim das contas, essa conversa não é necessariamente sobre o tabaco, porque você é um artesão que faz cachimbos, reconhecido, né? Mas essa conversa, ela tem mais relação com aquilo que a gente cria de assunto que não tem tanta relevância e dá muita importância. E com isso, e cara, eu acho que essa é uma estratégia, agora eu vou usar o crentez, mas eu acho que essa é uma estratégia satânica. Com certeza. Porque aí você dá um foco muito grande, uma coisa que é supérfluo, periférico, cara, não tem importância nenhuma. Enquanto que tá cheio de situação realmente grave, realmente pesada pra se preocupar. Mas a galera tá falando assim, putz, mas o fulano ali pegou um cigarro, pegou um cachimbo. São os espantalhos, se cria espantalho pra bater, né? Enquanto aquilo que é real, de fato, se foge, né? Então é bem isso mesmo, Cleber. Concordo com você. Vou contar uma história rápida aqui. Eu tenho uma amiga que foi... Na época que eu tava fazendo teologia, a faculdade que eu estudava, o pessoal já vai falar aqui, ó, tinha que ser teólogo. Teólogo é tudo liberal, não sei o quê. Mas essa amiga minha foi pra Noruega porque tinha um programa de intercâmbio entre Noruega e Brasil dessa faculdade específica. E ela chegou na Noruega, cara, e ela era uma menina do interior de Presidente Prudente, Santa Catarina e tal. Ela foi pra é Presidente Prudente o nome? A Presidente Prudente de São Paulo. Não me lembro o nome da cidade dela, mas... E geografia, definitivamente. Não. Você é teólogo. É o químico teólogo. Eu sou teólogo. Mas ela foi pra Noruega e uma das tarefas que ela tinha, ela já falava alemão e falava inglês por causa da ascendência dela, germânica e tal, veio dos luteranos e tal. Chegou lá, um grupo de jovens sentados assim na grama, abrindo a Bíblia e ela pregando em inglês, né, pra galerinha ali. E de repente um menino de uns
17, 18 anos, tira um cigarrinho, pá, com a Bíblia na mão, cigarro. Aí ela congela. É mais normal trava. que tem. Pois é, na Noruega. Né? Aí de repente, ela continua e tal, de repente mais outro e tal. E uns 3 ou 4 começaram a fumar. E ela travada, sem saber o que fazer. Ali pra ela foi uma grande quebra de paradigma, porque ela teve a oportunidade de conviver com aquelas pessoas. Sim, abrir a mente. Enfim. Exato. E nessa de conviver, porque é uma coisa assim. Pedri diz que é crente, mas se eu vejo ele só nos domingos, eu falo, deve ser mesmo. No domingo. Conhece na vida diária, né? No domingo não, ele vai lá, ele canta as musiquinhas, levanta a mão, chora, Segue a faz cartilha, oração, segue a a cartilha, né? E ela teve a oportunidade de conviver com esses jovens e ver que esses jovens eram preocupados com questões bíblicas basilares fundamentais. Então isso é uma Muito bom. grande quebra de paradigma. Aqui no Brasil, cara, pode ter certeza, esse episódio que vai dar muito chabu pra gente. Mas acho que é importante a gente fincar os pés em certas posições e falar, pessoal, gente, a gente precisa olhar para aquilo que realmente importa. Com certeza. Eu percebo que existe, além desse tabu, existe uma hipocrisia real dentro da igreja. Onde, por exemplo, a gente se preocupa porque o cara fuma. Mas a gente não se preocupa, por exemplo, que a maioria dos membros de uma igreja são obesos, estão no estado de obesidade e quer tratar isso como fosse algo natural. Cara, isso é uma questão de saúde pública. Uma coisa que crente gosta é comer, né? Né? Aí, tudo que não fuma, né? Come. Bebe refrigerante, tá nem aí. Come isso aí. de tudo. Outros pontos como o consumo de bebida alcoólica, né? Aí, tipo, fica falando ou pautando ou até excluindo dentro de uma comunidade de fé aquele que tem o hábito de consumir bebida alcoólica. Mas essas mesmas pessoas consumem um número muito alto de refrigerante, como Coca-Cola, as marcas, né, mais famosas, e isso não é um problema. Trata com todo o respeito do mundo e ignora totalmente essas pautas, né? O cachimbo como arte, como... E aí, cachimbo é uma arte? Existe um conceito. Um conceito. Parece que cachimbo está muito ligado à intelectualidade, tal, tudo, é mais respeitado, né? E eu percebo que isso, dentro da comunidade de fé, até isso, ela é desrespeitada. Como que você enxerga isso como artesão? Você sofre isso dentro da tua igreja? Você sente esse tabu? Como que é isso? Bom, eu já sofri de perto, né? Quando eu comecei... Na verdade, sim, ó. Eu comecei a fumar cachimbo no seminário. Olha só que legal. Exatamente no seminário. Muito para aquela coisa, né? O jovem assim, apaixonado por teologia, acaba com teologia reformada, né? Teologia reformada. E tem muita gente que acha que não, mas a história da teologia reformada é os próprios puritanos, né? Que são os primeiros ali, enfim. Eles mesmos fumavam cachimbo, entendeu? Até tem não lembro agora, mas eu vi uma citação num livro, acredito que foi de 2 amigos meus, o Geoffrey, que você conhece. O Geoffrey. Sim, o Geoffrey e o pastor Uri Brito, que é um pastor brasileiro-americano, que pastoreia uma igreja lá na Flórida. Qual a igreja lá? É Providence Church, em Pensacola, na Flórida, né? E eles citam um trecho do C.S. Lewis falando sobre os puritanos, né? Se a gente realmente... Porque se criou também uma imagem com relação aos puritanos, como se eles fossem puritanos pela palavra, né? Não fosse abstêmios de tudo. Não, eles bebiam, eles fumavam pra glória... Eles faziam sexo com suas esposas pra glória de Deus, entendeu? Então... Ele tá querendo acabar com o nosso podcast aqui. Ele tá tentando... Mas é um fato, cara. Existe muita confusão, né? Porque puritano parece que assim, ele é puritano. Porque a palavra, ela se prostitui com o tempo, né? A galera tem esse hábito de fazer isso. E aí, palavra, tipo assim, né? Pega um pejorativo, puritano parece né? assim, que o cara vive na igreja o tempo inteiro orando. Os padres da igreja católica, eles chamam... Esse é um puritano. É uma vertente do protestantismo, né? Os puritanos, né? Então, assim... onde que eu tava Mas existe o movimento puritano. Então pesquisa aí o que hoje tem os neopuritanos, que é outra coisa. É outra parada. É bem diferente do bom. Não, tem nada a ver, enfim. Então, assim, eu já sofri, sim. Nem sei porque eu entrei nessa. Não, você tá falando sobre... Se você começou falando que sofreu... que eu comecei no seminário e tal, né? É engraçado que os meus primeiros clientes, assim que eu fiz meu primeiro cachimbo, os meus primeiros, sei lá, 10, 15 clientes foram todos pastores. Que legal.
que me incentivaram muito, que tenho uma amizade, tenho, enfim, Pastores reformados? Bom, com certeza, né? Reformados. Os pentecostais jamais muito teriam difícil, isso. mais difícil. Bom, não dá pra dizer jamais, mas mas é pouco provável. Ou se fizesse, seria contra a própria consciência, de maneira bem, Exato, assim... você acharia que teria pecado, convicção de pecado. de pecado, exato, né? Mas não, esses são homens de Deus, né? A gente é dedicada às escrituras, à piedade, à vida cristã e que, enfim... Mas aí, enfim, comecei e tudo mais. Assim que eu comecei, no primeiro ano ali, eu tive um problema com a minha igreja local, né? Eu conversei com o pastor, chamei ele, falei, pastor, eu comecei a fazer cachimbo, enfim, já informando que isso ia virar a minha fonte de renda, meu trabalho, né? E aí, enfim, até me antecipando de algum possível problema que eu fosse, já tava imaginando, né? Imagina, cara. E aí, não, assim, coisa de meses depois, os caras me chamaram, me puseram na parede, eu fui obrigado a pedir pra sair, entendeu? Deixa eu perguntar, porque Ganhou a conta. Talvez não queira expor aqui qual é Não. a denominação XYZ, mas os pastores que eram seus clientes eram da mesma denominação da sua igreja local? Mesmo. Olha, isso é que é uma maravilha. Uma Tem curiosidade. consistência, né? Curiosidade suco da real. hipocrisia, né? Tu tinha intenção de ser pastor? Tinha. Legal. Muita intenção. Eu entrei no seminário muito Pra isso, com esse objetivo. aquele desejo de plantar igreja, né? Tinha uma veia missionária, fui missionário há 3 anos da minha vida. E fui pro seminário justamente nessa... E, enfim, acabei... Enfim, acredito que o Senhor tinha outros planos, né? Outra missão, né? Acho que é fazer cachimbo. Legal. Pra glória de Deus. Amém. Isso vai dar bastante chabu, é um fato. Uma coisa que eu vivenciei há um tempo atrás foi de uma irmã de uma igreja pentecostal dizer que era importante parar de beber bebida alcoólica, porque, presta atenção nisso, que essa é boa. Presta atenção nisso, isso é ótimo. Porque a bebida alcoólica atraía determinadas entidades malignas. Olha aqui. E foi o próprio Deus que falou isso pra ela. Caraca. O próprio Deus falou isso pra ela. Falou, não, Deus estava falando aqui. Profeta. Então, existe uma demonização da cultura por causa do álcool, por causa do tabaco. E eu queria entender, não sei se um de vocês vai conseguir, mas entender. Da onde veio isso? Porque você tá certo quando você fala assim, nos últimos 30, 40 anos, parece que essa coisa do fumar é pecado é muito antiga, porque o meu pai, o meu vô falava que crente... Mas, cara, essa informação está bem equivocada, Muito tanto que equivocada. C.S. Lewis tem fotos. Ashbel Green Simonton, se eu não me engano, fumava. Ashbel Green Simonton é um dos... Fundamentalismo, né? Não? Não, ele é o que fundou a Igreja Presbiteriana do Sim, Brasil. ele estava do movimento fundamentalista dos Estados Unidos, né? Isso. Ele era bem daquele movimento... Não tô falando de maneira pejorativa, não, tá? Uhum. Mas ele é um dos cabeças do movimento fundamentalista americano. Tanto que na época sai o Ashbel Green Simonton em Era um direção ao faxineiro. Brasil e sai, eu não me lembro o nome, mas um missionário 5 anos depois para a China. E a Igreja Presbiteriana brasileira é muito parecida com a Igreja Presbiteriana chinesa porque é a mesma época. Então, assim, eu fico me perguntando se C.S. Lewis fumava, vários teólogos que a gente sabe fumavam, Spurgeon acho que fumava também. Sim, charuto. Sim, Charuto, Uhum. Aí eu fico perguntando se esses grandes teólogos que hoje são citados de púlpito, pelo menos nas igrejas reformadas, né, fumavam. E a questão aqui não é incentivar ninguém a fumar. Um menino de 15 anos vai mostrar o episódio pra mãe dele e falar assim, aqui mãe, tá vendo? Eu posso. Não é isso que a gente tá fazendo, tá? Mas da onde veio essa demonização de elementos culturais como o tabaco, o álcool? Será que a gente consegue? Precisaria de um historiador, talvez, Cara, né? difícil. Cara? É difícil de identificar. Existe um relato. Sociólogo, sei lá. Existe relatos. Existe vários arquivos que dá pra gente achar, localizar. Eu não vou ter a referência agora, mas é fácil de localizar. Que isso começou muito dentro do movimento metodista. Metodista? O movimento metodista, aqui no Brasil, ele ganhou força. E aí ele veio com a ideia de da gente não se misturar, e aí surgem esses termos evangeliquez, de não se misturar com o mundo. Então tudo aquilo que o mundo consome, a gente não consome. Então, tipo, beber, fumar, dançar,
usar tatuagem, que são elementos que o mundo, que aí a gente sabe que não é o mundo, é a cultura, é o povo, né, usufrui disso. Então isso começou a ganhar força. Por isso que o movimento arminiano tem muita força no Brasil, justamente porque é quem predomina aqui, né? Isso é forte aqui no Brasil, mas não é tão forte, por exemplo, no Canadá. No Canadá, eles, tipo assim, a maioria dos pastores fumam, mas eles são radicalmente contra a bebida alcoólica. É meio, é cultural, cara. É cultural. Eu tava pesquisando aqui que eu acho que eu me confundi. Eu acho que Simonton é o fundador da Presbiteriana. Isso, Presbiteriana do Brasil. Eu me confundi com o Gresham Machen, que é um teólogo americano, outro teólogo americano, que é desse do mesmo movimento. Ele é um presbiteriano, acho que foi de Princeton, professor de teologia de Princeton. Enfim. Certo. Enfim, me confundi. Mas... É isso, né? Então, sim. começa então, isso crescer, dar força, né? Por exemplo, isso é um fato, tá? O presbiterianismo, por exemplo, né? O presbiterianismo europeu é completamente diferente de um presbiterianismo americano, brasileiro. O presbiterianismo que chegou no Brasil é um presbiterianismo muito influenciado pelos movimentos avivalistas, tem outra palavrinha, né? evangelicalismo, inclusive. Um evangelicalismo americano de uma época que tinha muita influência também de usos e costumes do metodismo mesmo, né, por exemplo, que tinha uma certa influência de usos e costumes, não teologicamente, né, da nossa teologia, da teologia reformada, mas de outra vertente que circundava ali no país, né? Que tinha muito dessa questão de usos e costumes, a questão do tabaco, a questão da bebida, né? Mas você vê diferenciações até de igrejas que não são presbiterianas, por exemplo, mas são de igrejas reformadas, que têm outro tipo de confessionalidade. Eu conheço uma denominação reformada que tem uma influência canadense e outra que é holandesa. São duas completamente diferentes. Assim. A holandesa, até hoje os caras fumam, os pastores fumam, entendeu? Aqui no Brasil. Sendo que a canadense já tem outra. Qual que é? Completamente. Quem que é a canadense? A canadense é a igreja. É a aquela do Rio Grande do Sul, não? Não, é uma. Ou é eu esqueci a o nome. Igreja Reformada do Brasil, que tem força muito lá no Nordeste. É essa que tem no Nordeste. Certo. Tem bons amigos lá. E aí, enfim, são vertentes até de teologia que vieram de outro momento, né? A da Holanda está em outro momento, enfim. E você vê a diferença. É a evangélica reformada, né, por exemplo. Isso, exatamente. Eu sei que no Brasil a gente acabou se tornando uma cultura esse tipo de afirmação. Por exemplo, eu ouvi da minha mãe, dos meus tios, do meu pai, da minha igreja local, essa coisa de, isso daí é coisa do mundo, essa expressão que você usou, né? E usava essa questão de coisa do mundo justamente nessa abordagem de que coisa do mundo era coisa que os não crentes faziam, então nós não poderíamos fazer. Só que essa é uma lógica que pode impedir a gente, inclusive, de comer. Não, na boa. Se for para ser honesto na lógica, não adianta você vir comentar aqui querendo me refutar, não tem como. Se é nessa lógica, a gente não pode comer, a gente não pode se vestir, né? Aplica pra tudo. Exato. Até a música, né? Isso influenciou. A música tem que ser coerente, né? Sim. Mas aí a gente precisa lembrar que quando a Bíblia usa a expressão mundo, ela não está se referindo a questões culturais, ela está se referindo a um sistema de opressão, um sistema de usurpar, de usufruir, de explorar, oprimir. Naquela época, já na época em que as expressões, né, do mundo, não se misture, tal, as coisas do mundo, nem sei se tem não se misture, eu acho que nem tem, mas enfim, era muito mais uma pegada do tipo, não pense como eles pensam. E também eu acho que uma pegada também anticristo, no sentido de as coisas que não uma tem cultura que não tem a ver com não é com o reino. Que é contra Cristo, que é, enfim, que vai de encontro, entendeu? O próprio a palavra anticristo não se refere exatamente no Novo Testamento exatamente a uma pessoa, mas se refere a um sistema vigente no mundo
Que é anti o reino. É anti o reino de Deus, entendeu? Uhum. Não exatamente uma pessoa, ou não exatamente costumes, exato como a bebida, como enfim. Mas como um sistema mesmo, um sistema. Agora uma curiosidade, assim. Você falou que começou a fumar no seminário, né? Quando você tinha a intenção de ser pastor. E como é que você, tipo assim, você começou de fumar cachimbo pra artesão? Como é que... Qual foi as tuas referências, assim, cara? Boa pergunta. Como é que isso começou? Cara, foi meio natural, assim. Desde criança eu sempre tive muita facilidade com coisas manuais, né? Artísticas e tal. Quando eu comecei a fumar, aí você vai conhecendo, né? Trabalho de artesãos pelo mundo, né? Alguns fazendo amizades e conhecendo, né? Hoje a gente tem um mundo muito através da internet, né? Que é fácil você chegar, É verdade. você conhecer coisas de outro lugar do mundo, do outro lado do mundo. E aí fui conhecendo e eu fiquei na curiosidade de, eu quero fazer um cachimbo pra mim, né? Sei lá, na curiosidade mesmo. Eu olhei pra aquele e falei, eu consigo fazer, entendeu? Só preciso Caraca. das ferramentas corretas, né? E aí eu fiz, sei lá. Pegou uma chave de fenda, um martelinho, foi Eu na peguei madeira, né? peguei uma... Tu lembra o teu primeiro cachimbo? Lembro. Que tu comprou? O que eu primeiro que tu comprei? comprou, tu comprou foi onde? 30 conto. Ah, tô ligado. Barateza, assim, bem ruim. Foi uma péssima experiência. Não era briar, não era nada. Não, era bem ruim. Não tinha dinheiro, É, né? né? Não tinha dinheiro, Seminarista. né? Seminarista não tem dinheiro, né? Ah. E aí comprei, cara, hein? E aí, enfim, acabei pegando gosto, assim. Tu tem? E o primeiro que tu fez, tu tem ainda? Tem lá. Nem era pra ter trazido, né? É Mas verdade. esqueci. E é isso, cara. E aí, aí foi isso que aconteceu, né? Fiz com uma parafusadeira, enfim, tudo manual, assim, completamente, tipo, sem o maquinário necessário, né? Mas fiz o primeiro, aí foi o primeiro que eu postei, assim, nos grupos que eu participava e tal. Aí um pastor amigo meu, que já conhecia e tal, me mandou, quanto você faria um? Aí foi a primeira encomenda. Caraca, que legal. Cobrei 160 Glória a reais. Deus, cara. Ô, 160 é glória. Muito barato, né? Eu não sei, eu não tenho noção. Eu não Eu não conheci o Emanuel nessa época. Olha O meu analista é cliente dele, Quem que é? o Severiano. Ah, Severiano. Luiz Gustavo Severiano é cliente dele. E aí ele falou assim pra mim, uma das sessões, ele disse assim, ele comprou um ou dois teu. Comprou dois. Ele comprou, eu comprei 2 cachimbos do Emiliano, ele chama ele de Emiliano, né? Mas hoje eu não consigo mais comprar porque o nome dele tá muito conhecido, não só no Brasil, como no mundo. Tá muito caro. Não é caro, né? Porque não existe caro, né? Existe bolso. Exatamente. Você tá em outro nível. Amém, quero crescer mais. E ele é um grande colecionador, né, de cachimbos. Ele é um... Ele é um colecionador? Ele é um colecionador. Ele Tá, tem- Tem tá vendo? dezenas. A minha incultura é tão grande que eu nem sabia que... Eu sei que existem modelos diferentes. Sim. Eu não faço a menor Quase ideia de quantos infinito. modelos. O que Eu tu também trouxe nem aí? eu sei quantos modelos. Mostra pra Não. gente alguma coisa aí. O que eu Olha aí. mostro? Ah, Deixa eu com ver o que eu certeza. trouxe aqui. Eu trouxe... É couro mesmo, capinha? É. Ah, é por isso Minha que é mãe caro. faz. Põe numa Olha capinha só, de que legal. plástico, fica mais Ó, barato. esse é um- E tua mãe é crente, né? A minha mãe é assembleiana. Olha Assembleiana, só, que e ela legal. fez- Ó, e ó. ela me incentiva pra caramba. Gente, presta atenção. Ó, tá isso vendo? aqui é um exemplo, né? Ó, deve ter uma entidade aí junto com... Cara, o pior é que o pessoal fala isso Caraca, sério, mano. velho. É isso Isso que é é muito triste. lindo. Esse é um... Nossa, que bonito mesmo. Olha isso, gente. Olha Esse, isso. esse modelo é um Apple... É um Bent Apple Olha Chubby. isso, cara. Bent Ele Apple, Bent porque é tem a curvadinho, família né? da maçã. O Apple é porque ele tem esse formatinho arredondado. E ele é um Chubby porque ele é curtinho, né? Ele é mais gordinho. Esse É, tipo de uma madeira entradinha. que fica assim meio... É legal Meio que rústico. eu uso materiais exóticos, né? Por exemplo, esse anel aí Esse anel É. aqui? Tá, é um esse anel de vértebra de baleia estabilizada. Vértebra de É vértebra de baleia. Ah, isso Que aqui é um- tá no contra as baleias, pô. Não, mas são fósseis, né? São fósseis. São Ah, fósseis. Fóssil. Ah, tá, vai. Então, Escapou. a vértebra, se você colocar no Google, você vai ver. A vértebra de baleia, ela é bem porosa. Uhum. E ele é preto assim, porque ele é preenchido com resina, né? Pra virar um material... Aqui é o anel, aqui é a madeira. É o briar, né? Uma madeira... É uma madeira que só, Que é o só fornilho, cresce no né? Mediterrâneo ali. Eu compro da Itália, eu importo da Itália essa madeira. Entendeu? Porque a gente não consegue comprar. E, E essa, aí isso aqui é o que? é- A piteira? É, piteira de ebonite, que é um Ebonite. outro material plástico, né? Tá.
Acho que o material, acho não, é o material mais usado pra piteira, né? No mundo dos cachimbos, assim. Cara, é bonito o negócio. Deixa eu ver um mais lisinho aqui pra vocês verem. Não tem um negócio de cachimbo pra leitura? Um Tem. cachimbo mais compridão, assim. Eu já... Aqui, ó, esse aqui é um outro modelo. Olha que é um, aí. Isso é muito gente. bonito. Fala sério. esse é um Prince. Prince, o nome Agora eu do vou revelar a verdade, gente. Ele pagou pra gente R$ 1.800 pra poder falar de cachimbo, pra vender os cachimbos dele. Oh, Jesus. Só que não. Falamos junto. Bonito, né? Olha, velho. Por que um é curvo e o outro é reto? São shapes, são propostas, né? Só... De modelos mesmo. Cara, pro gosto do cliente. Ele olha... Porque Esse assim... daria pra ler melhor, ele é mais leve, ele fica mais Não, distante. eu geralmente... O pessoal fala do Church Warden, né? Que é aquele tipo do Gandalf, né? Ah, tô Isso, ligado. Do Senhor dos Anéis, Aquilo dos deve ser Hobbits. horrível pra Que ele é bater. gigante, assim, né? Só que assim, eu geralmente aconselho os curvões, assim, né? Que são bem curvos. Ah, Porque tô se ligado. coloca no dente, você nem sente o peso. Sherlock Holmes, Ah, assim. legal. Exatamente. Tá. Inclusive tem uma linha de uma marca irlandesa, irlandesa, de Dublin, que é a Peterson. Que eles têm uma linha que chama Sherlock Holmes, né? Ah, legal. Olha. Que é aquele bem curvão que você coloca no dente e esquece, assim, usa a mão pra ler. Nesse Pô, daqui você já legal, tem que cara. segurar mais, né? É, Se você isso que eu segurar no- imaginei, cara, aqueles grandão. Se cara, você segurar no dente, você vai amassar que vai vai morder estragar, e muito a vai. piteira. pô, Não é que estraga, puxar, mas tá ligado? risca Pra puxar mais. ali até a fumaça chegar, já cansei. Não, mas será que tem essa dificuldade mesmo de você puxar aqui, ele Não. demorar mais pra chegar? Não. Não, porque você vai queimar ali. Um cachimbo mais longo, ele vai ter uma fumada mais fria. Ah, é verdade. Ah, Então olha é melhor, tem gente que quer ter uma fumada mais fria. Esse chubzinho que eu mostrei no começo, ele já tem uma fumada mais quente, Mais né? quente, verdade. Então tem gente que gosta mais. E aí também vai da questão, por exemplo, tem furações do fornilho, que é esse aqui, onde você coloca o tabaco, que é uma furação cônica. Que aí, geralmente, tem gente que gosta de fumar flakes, né? Que é um tabaco prensado, tipo um floco, assim, fininho, que ele proporciona uma fumada em flake, uma queima do tabaco melhor, né? Então, Caraca. porque ele é cônico, assim, né? Então, tem formatos pra todo tipo de fumada, né? interessante, De experiência, né? E esse outro aqui? Deixa eu ver. Esse outro é um billiard. Ah, esse eu sou fã desse. Eu acho esse simplesmente Tá meio sujinho aqui. Olha, né? são muito todos lindo, bonitos cara. e impressionantes. muito lindo, leve pra caramba. Isso aqui é o quê? Esse anel é de quê? Esse é um anel de canela de girafa. Não, você tá... É sério. Ó, a África tá sumindo pros caras fumar aqui, velho. É sério. É a África e as baleias. Esse aqui é chifre de boi. Esse é ó. um Billy, Chifre não é? de boi. Billy? É. Billiard. Tá, e Bilha. por que o anel tem que ser de um material Não é que ósseo? tem que ser, é porque eu Não, gosto. né? Ah, tá. Esse tá. é porque eu gosto. É meio que uma marca assim minha, né? Mas como assim um anel de medula de baleia fossilizado? Como assim? Que papo é esse? Explica direito. O que acontece? Eu trouxe muito isso da cutelaria. Tenho muitos clientes e amigos que são, sabe, cutelaria é o Sim. pessoal que faz faca, né? Sim. Artesão de faca, né? Tipo assim, os caras que fazem faca de 10 mil reais, de 7. Ah, Tipo assim, o cara faz com molar de mamute. Eu uso mamute também, né? Que é fóssil mesmo, né? Tem o que marfim do não existe mamute. mais, né? É, mamute não existe. Só que assim, Posso- aí tem outra esse eu história. acredito, esse eu acredito. Então, lá, Lindo, muito bonito. então, lá enfim, no extremo norte do mundo, né, tem o permafrost, né, nos lugares mais gelados do mundo. Permafrost é o solo congelado, né? Eu tô falando assim bem Ah, por Sim, cima, sim. não sou nenhum Tá. especialista, tá? Mas nos últimos décadas, anos, tem tido esse derretimento por causa do, enfim. E nesse derretimento tem se, enfim, aparecido e se descoberto carcaças de animais, né? E o mamute, enfim, é um Em material grande que não quantidade. existe mais, exatamente. Isso tem matéria você pesquisa no YouTube, tem no Fantástico, tem. Enfim, os caras estão inclusive tentando recriar como é que fala? O mamute. Ah, sim, Como é que clonar. fala? Clonar. Não é Sério? Tem Sim. outra palavrinha Caraca, que usa, não sei tem se é outra clonar. Ah, é tipo trazer de volta É, os mamutes. exatamente. Reinserir o mamute na natureza. É, exatamente. Porque ele cumpriu Ele era uma muito função- importante. muito Exato, ele importante. cumpriu uma função ecológica. E aí eles acham que se trouxer de Ecossistema, né? volta... O ecossistema. É, enfim. tem um papo assim. Caramba, velho. Enfim, É, estamos não falando bem de imaginava. maneira leiga, né? Aham. É. Mas é exatamente isso. Então, o marfim, principalmente, ele é muito nobre. É um material muito nobre. E os caras comercializam. Eu vi até que usa para medicina tradicional na China. Eu não sei para que tem uns exatamente. papos. Mas usa pra fazer joia também, né?
E aí o pessoal usa muito pra fazer cabo de faca. De faca. E aí tem muita gente, tem artesãos também que usam pra fazer anel e eu peguei isso daí, né? Ah, E legal. eu acho cara. muito legal porque é bem diferenciado, né? Você quer ter um material ali nobre, né? E tal, tudo mais. Mas que não faz uma diferença, não, sei lá, temperatura. Não, é Isso só é um estética adorno. mesmo. É só um adorno. Só É Tanto uma que ele é marca por tua, né? cima, a fumaça não passa por ali, não. Entende? Porque ele é enxertado em cima do. A função do anel é conectar as duas partes? Não. Tá vendo, cara? Ó, Não ele é- acerta ele é- uma. Não, é só estético mesmo. Só né? estético mesmo. Tá. Esse aqui, no caso, também, ó. Ó, ele é só. Entendi. Podia ser madeira direto. É, exatamente. Entendi. Pô, show. Enfim. Cara, mas aí você tá frequentando qual igreja? Hoje eu sou da família dos que creem, Certo. que é uma igreja, inclusive que eu procuro, depois que eu saí da minha antiga igreja, enfim, é duro se encontrar um ambiente saudável e que não tenha, você não vai ter problema, né? No meu caso é porque é muito específico, né? Eu trabalho num ramo Tem que nem é como muito... esconder. Primeiro que é específico, qualquer pessoa, não precisa nem ser crente, vai falar assim, caraca, você faz cachimbo, quem que faz cachimbo no mundo, né? É, verdade. E ainda mais no ambiente religioso, É. evangélico, entendeu? É Evangélico, mais difícil ainda. Então eu tô lá, graças a Deus. Sabe outra coisa que vão acabar comentando aqui? O pessoal vai colocar assim, tá, mas então as profissões podem ser liberadas, a gente pode vender crack. Você tá ligado? Não, existe verdade. esse tipo de lógica. Pode ter Dá certeza ter que vai ter. preguiça, né, velho? Nossa. Dá pra fumar maconha nisso aqui, cara? Não, você pode. Cara, eu não me responsabilizo o que você vai fazer com isso aqui. Se você quiser, eu vou. Fumar mato, fumar Orégano, bombril, orégano. Ah, não, sei mas assim, lá, eu- mano. porque assim, Isso aí não é responsabilidade minha. Porque assim, ó. É igual um crente. Ah, segura aí, não esquece, Beleza. não. Não, beleza. Não, vai. Cara, você é um cristão, você tem um mercado, um mercadinho. Você vai vender de tudo. Você vai se responsabilizar pelo que o cara vai fazer com o que ele comprou? não Se eu, dá, comp- né? se eu for no açougue e comprar uma carne pra fazer uma oferenda, Então, poxa. Aí- Mas como- você vai, mas tem- pra você que é dessa religião de batismo, não vou vender Não, carne, não, É, não não sei o quê, vou. não sei o quê, não sei o quê. é. Eu não vou vender bebida. Mas assim, a minha pergunta, claro, eu quis fazer essa Claro, provocação. você quer me Mas, colocar assim, em maus existe, Não, ele tá querendo eu, um eu negócio sei bom, que Bibi. existe diversos tipos de. Não é. Sim, existe diversos tipos de tabaco. Sim. Mas existe diversos tipos de formato. Por exemplo, existe aqueles cigarros, vou chamar de cigarro orgânico, onde Sim. você bola ele na seda, e eu percebo que o tabaco dele é mais fino, Certo. né? O tabaco de cachimbo, ele já é um tabaco mais grosso. Fora os prensados, tirando os prensados, né? Então o verde, com certeza, ele tem uma... O verde. A maconha tem... O Tem uma- YouTube, eu uma- acho que ele corta, né? Eu não sei. Tem que fazer um pi. Depois Sem cortes, sem cortes. Tramontina, né? Então, qualquer tabaco que for aí, dá pra Eu fumar. não assim, sendo bem sincero, Porque- isso aqui não é pra maconha. Certo. Isso aqui é pra cachimbo. É pensado no pra isso. tabaco do Pra cachimbo. tabaco. É tanto que eu já vi cachimbo. Tem uma marca nos Estados Unidos que chama Missouri Machine, né? Que é uma marca de cachimbo de milho. Ah, Os tô cachimbos ligado. de milho, que chama Cachimbo de corn milho. cobs. É um Nossa, cachimbo com... cara, O maravilhoso. fornilho é uma espiga de milho. Mano, é referência mundial, assim. E literalmente uma espiga de milho. Acho que eles criaram, é muito antiga. Ah. Sabe aquelas imagens dos caras, aqueles rednecks americanos, aqueles cowboys com um bichão na boca, assim, um cachimbo na boca e tal? Uhum. É bem aquilo ali, bem corn cobs, né? Por que eu tava falando isso mesmo? Não sei. Pra mas o que tá falando Ah, não. que assim, isso aqui não é pra Não fumar é pra maconha, isso aqui é maconha. pra fumar. Sim, eles agora, Tabaco. eles Eu são acho que indústria, anda fumando. eles são uma marca de cachimbo de tabaco. Aham. Só que aí eles aderiram, acho que os últimos anos agora, eles aderiram o mercado da cannabis. Da cannabis. Ah. Que E é aí um eles- mercado, né? E aí é um mercado, pô. É verdade. E aí eles estão fazendo os cachimbos e o fornilho é bem fininho, assim, né? É tipo assim, ele tem uma proposta totalmente entendi. diferente, entendeu? Entendi. Porque é outra pegada, né? A furação, enfim, os caras fazem de outro jeito. Cara, eu até vou ser um pouco mais evangelical aqui. que é Vamos pra mudar dar o uma- assunto. Não, do tema mesmo, né? Mas é porque uma coisa que a galera se preocupa, qual é o conceito do legalismo, do fundamentalismo? O conceito, cara, é que você proíbe tudo porque é mais fácil Sim. proibir do que lidar com gente que acaba exagerando em qualquer coisa.
Eu só não sei quem que elege, né? Fumo? Não. Refrigerante? Pode. Não sei o que lá? Não. Pode. verdade, Eu não sei cara. quem elege. Pode Quem continuar. consome, Não, né? não, É o é. cara que consome. Se ele É consome, que eu acho, pode. cara, eu acho que o que gera os excessos, claro, vai ter casos, né? Mas assim, eu acho que o que gera os excessos é justamente a proibição burra. Eu Só acho o que é uma não. das coisas, concordo. Claro, é uma das coisas, né? Não quero Aham. ser. Específico ali, Exatamente, né? mas assim, você tem que. Eu acho que o papel de um pastor, de um presbítero, ele é instruir o povo de Deus a pensar a Bíblia. Não a engolir e o sim e o não, é isso, é aquilo. Mas é que a população gosta do Gosta. engolir. Fala, não, o que que eu tenho que fazer, pastor? Né? Tanto que muita Porque gente se criou essa Exato, cultura. se Aí, criou. pronto. O cara acaba de se converter e fala, tá, eu sou crente, o que que eu faço? Como assim? Um Não, o comentário que que eu faço? sobre isso. Um pastor, amigo meu, lá de São José, da antiga comunidade que eu fiz parte, né? E eu plantava em Fazenda Rio Grande e ele plantava em São José, né? E aí Plantava o quê? Só pra galera... plantava uma igreja. Isso. Plantava igreja. Eu plantava uma igreja. Essa foi Plantava no contexto Plantava uma aqui. igreja né? em Plantava Fazenda a Rio igreja. Grande. E ele plantava uma igreja em São José. E aí ele conta um relato de um casal que pedia pra ele: Ô pastor, tem como você orar por mim enquanto eu fico em posição fetal pra que eu possa. Cara, Não, isso dá piada isso aí. parece uma piada, mas assim, existe um abuso por parte do evangelicalismo brasileiro onde as pessoas sentem falta de uma coleira apertando o pescoço. Cara, Onde ótima. se você tirar a coleira, ele chega pra você: eu tô sentindo falta da coleira aqui no meu pescoço. Então tem muito isso. E aí perde um pastor que cumpre essa função de ensinar o povo a pensar a Bíblia. Esse pastor ele é tido como liberal, ele é tido como não irresponsável. É complexo, cara. Cara, Então. sabe o que que tem também? Desculpa, guarda aí, não esquece o que Eu você ia tenho falar. TDAH, viu? Então, brincadeira, tenho não. Segura aí. Tô viajando. Cara, sacanagem. Mas é porque o membro da igreja, se ele ouve do pastor que pode isso, que não pode aquilo, que ele tem que fazer assim, que ele tem que fazer assado, a responsabilidade da sua própria vida não está mais sobre ele. Sobre ele, é Está fácil. sobre o líder. Viver assim é fácil, Entendeu? mas é difícil por outro lado, porque o cara é Claro. aprisionado, né? Não, O cara com não tem certeza. liberdade. Mas aí que tá, tem Cristã. gente que prefere viver o aprisionamento do que assumir a responsabilidade da liberdade. Porque liberdade traz responsabilidade. Com certeza. Entende? Pronto, agora desculpa. Vai. Esqueci já. Cadê? Tá achando que- Não, então, tem um pastor muito amigo meu, que... O pastor Rômulo Monteiro, né, cara? Aham, Que sim. pra mim é um grande... Um pastor batista, né? lá do da minha Nordeste. terra, do Ceará. Ceará. É um cara muito, muito 10, homem de Deus. E ele, uma vez, eu fui visitar, né, dessas vezes que fui lá em Fortaleza, eu fui visitar a igreja dele. Meu irmão tava congregando lá. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele pregando. E ele falou que uma vez um membro da igreja dele chegou pra ele e perguntou assim: posso ir de short pra igreja, pastor? Posso vir domingo que vem com short da igreja? Ele falou: não vou te responder. Tipo assim, não tem resposta pra isso, não vou te responder. Porque, tipo assim, o cara queria uma resposta pronto, pode ou não pode. Não tem resposta. O cara disse, não tem resposta pra isso, cara. Porque tem coisas que você não tem que dar resposta, entendeu? Você tem que ter maturidade, você tem que ter, entendeu? Então, eu acho que é o caminho. Não é da esse. conta do pastor isso, né? Cara. Eu acho que... Mas o povo espera uma resposta pronta. Sabe o que o povo espera? Uma resposta, pelo menos, mais ou menos assim. Veja bem, se esse corte não for muito curto, se esse short não for muito curto, Intelectualizar, intelectualizar, filosofar em cima do uso do short. entendeu? Ó, no mínimo o pessoal espera uma coisa assim, olha, tenha bom senso. Mas aí não é nem uma questão de cristianismo, é uma questão de vivência. Exato. Tenha bom senso. O shorts vai chamar a atenção? Bom, meu amigo, então é inconveniente. E não é que não pode, é só inconveniente. Mas o pessoal espera, no mínimo, essa abordagem de resposta. Eu tenho, em cima desse teu comentário, eu tenho um tio meu que ele é pastor, e aí... Na bleia? Da Assembleia. Aí terminou o culto, aí um irmão foi falar com ele dizendo assim: ó, pastor, eu queria que o senhor conversasse com a irmã fulana de tal, porque ela tá vindo com uma saia muito curta. E isso tá prejudicando a reunião, porque
os homens estão ficando desconcentrados no culto e isso pode atrapalhar. E aí a resposta dele foi assim: então eu acho que não é a irmã que tem que vir isso, é os seus olhos que precisam ser santificados. Que é outra cultura, né? É, Há um é machismo complexo, aí em cima. E não é que a irmã não possa ter bom senso. Claro que pode. Mas veja como a responsabilidade recai sobre ela e o Sim. cara que tá olhando, né? Que Mas, não, enfim, é um não tem negócio... controle nos olhos. Né? Uhum, né? Mas é muito complexo, cara. É por isso que eu falo assim, eu tava falando sobre o lance de se criou uma cultura, né? Porque, por exemplo, eu entendo o seguinte, na igreja tem, assim, dividindo a igreja em três pessoas, né? Existe um irmão maduro, o forte na fé, que é o que Paulo trabalha ali em 1 Coríntios e tal. E existe o irmão forte, o irmão fraco, e existe o fariseu, que é a terceira pessoa. Quando você não trata dessas questões de ética, claramente ensinando a igreja a pensar, você deixa o fraco sendo fraco. Ou seja, o fraco o que que é? Aquele irmão que não tem convicção sobre determinados assuntos, se pode isso ou aquilo. É um irmão fraco. Ele precisa assim. Ele ainda tá no nível, será que pode, será que não pode? Ele não tem tá nessa entendimento dualidade. ainda, né? Então, o irmão forte é aquele cara que já tem mais consciência e mais maturidade bíblica sobre determinados assuntos para lidar, né? E o fariseu é aquele cara que quer te jogar a goela abaixo, lei, e inventar regras e te condenar. Então, quando um pastor, enfim, a igreja não, os pastores não tratam de maneira intencional esses assuntos, não só sobre tabaco, bebida, não estou falando sobre tudo na vida, sobre a complexidade da vida, ensinando a vivermos no mundo de maneira sábia, você está continuando essa cultura de gente que quer saber se é sim ou não, se é pecado ou não é, o que eu posso ou não posso, de gente que continua condenando os outros, sabe? E aí quem perde mais, quem é cerceado, quem é o irmão mais forte, o irmão mais maduro, que ele tem que abrir mão da liberdade cristã da liberdade que ele tem em Cristo, na vida. De fazer o que ele sabe, claro, dentro daquilo que... Agora, sabe o que me assusta? Porque é muito legal isso. O que me assusta é que a gente tem uma quantidade de irmãos que são frequentadores de igreja há 30 anos, 40 anos, 60, 70 anos de igreja. São fracos. E são fracos, exatamente, são fracos na fé. O pessoal fala assim, é que a Bíblia também fala que não pode escandalizar. Esse é outro Cara, é fora de contexto esse texto. E eu fico indignado, porque a galera repete isso aos borbotões e... Então, ó, aí escândalo. Quem foi que, assim, se a gente olhar para a narrativa bíblica, quem foi a pessoa que, nos termos de escândalo que se conhece por aí, quem foi que mais escandalizou? O próprio Jesus, O né? próprio Jesus. O próprio Cristo, cara. O que mais escandalizou Primeiro, que ele tinha a questão do sábado, né? Que os caras queriam apedrejar a Cristo porque ele não cumpria aqueles ritos exatamente como os fariseus, os mestres da lei queriam que ele cumprisse. Ele sentava com os pecadores, ele sentava com os impuros, né? E as pessoas queriam, ele tinha morrido antes, entendeu? Ele era conhecido como beberrão e comilão, amigo de pecadores. Então, por quê? Porque ele não seguia a cartilha dos fariseus, dos religiosos, né? Dos que listavam regras. Dos que listavam regras, entendeu? Então, assim, isso já mostra que escândalo não é isso. Escândalo não é, eu faço uma coisa e o irmãozinho fica incomodado. Não é porque você não gosta que o outro tem que parar de fazer. Quando Então, se você não gosta de cachimbo, então não fume. Exatamente. Porque até porque o significado da palavra escândalo, né? Escândalo é pedra de tropeço. É você, e o conceito que Paulo trabalha é você levar um irmão a fazer algo contra a própria consciência dele. Então, assim, por exemplo, um irmão fraco na fé, né? Ele não gosta de cachimbo. Quer dizer, não é que ele não gosta, é uma coisa que incomoda ele. Ele não tem base ainda pra Pela saber. própria cultura. Com a cultura, enfim. E aí você, toma aí, fuma aí. Isso eu tô sendo, né? Tá sendo desnecessário. Eu tô sendo um escândalo, eu tô escandalizando o irmão porque eu tô fazendo ele cometer algo contra a própria consciência dele. Não é... agora eu vou ter que cercear minha liberdade em Cristo
a minha liberdade em fim de vida porque o outro tá... Ou porque o cara vai me condenar, o fariseu. Um conceito mais tradicional é você que tem esse cabelo comprido e tá com argolas na orelha. Escandalizei. Então ele pecou porque eu me escandalizei. É complicado. Cara, é bizarro. Mas a minha imagem é complicada, né? Eu sou cachimbeiro, sou cabeludo, sou brinco na Usa orelha, brinco. tatuado. Tu é crente mesmo, Esse cara. aqui também não. Esse aqui não tá, entendeu? Aparente, não tá. Eu, na verdade, eu não tenho cabelo comprido, mas cara, eu tenho barba e eu tenho tatuagem, só não aparece, né? Por quê? Por causa disso, porque eu sei que se eu quero trabalhar com um público, como pastor, isso pode atrapalhar. Apesar que hoje até as igrejas mais reformadas já estão um pouquinho mais... Tranquilo. Tá cheio de pastor reformado, presbiteriano, batista, tal, com tatuagem e tal. Mas, cara... A gente sabe o gado que a gente tem, né? Gente, com todo respeito, eu estou falando gado no sentido... no sentido do ditado. Eu conheço o meu gado. Nesse sentido, nesse ditado. Não quero forçar a barra, Vamos não. manter ovelha. Ovelhas! Vamos lá. Né? Mas a gente conhece a ovelha que a gente tem. Então a gente dá uma amenizada. Mas é uma pena que a gente tenha que ficar tendo cuidados que são muitas vezes infantiloides, que infantilizam a fé da pessoa. Você tá infantilizando. A igreja é infantilizada. igreja. Claro, eu não tô, gente, né? Não tô sendo. Como é que é a palavra? Generalizando. Não tô generalizando, né? Faço parte de uma igreja super saudável, bíblica e tudo mais. Temos muitas igrejas bíblicas saudáveis aqui no Brasil. Mas a gente sabe que, no geral, a cultura evangélica é isso, né, cara? Infelizmente. E, cara, você teria... Estamos com tempo? Estamos no final. Estamos no finalzinho? Estamos caminhando para o final. Uma última observação, assim. Você teria, assim, como que você pensa de... Como que a gente se comportaria de forma saudável a nossa liberdade e conviver dentro dessa cultura tão marcada pelo legalismo? Por exemplo, como que você lida com isso, assim? Porque, com certeza, um nicho muito grande nem te considera irmão, nem te considera um cristão. Você simplesmente Isso, Sinto muito. Perfeito. Cara, assim, no meu contexto hoje, eu vou falar no meu contexto local de igreja, normal, cara, no sentido... Tô falando que é normal, não tô falando que todo mundo... Não, porra, eu conheço quase ninguém que fuma, entendeu? Mas o pessoal super elogia meu trabalho, a gente convive normal, é uma profissão. Te respeita. É, profissão do cara, acha lindo, incrível, e é isso, normal, pô. A gente tem que começar a normalizar as coisas, entendeu? No sentido assim... Os fariseus vão falar assim, tem que normalizar o pecado. Cara, mas normalizar o pecado é aceitar que um pastor não deve ser questionado por causa do que ele faz com o dízimo. Isso é normalizar o pecado. Exatamente. Normalizar o pecado Ou trair a esposa. Trair a esposa, desviar dinheiro, pegar dinheiro ilícito, essas coisas, né, enriquecimento. Não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Perfeito. É isso que eu falo. A galera foca no que é periférico. Exatamente. E o que é central e gritante faz de conta que não. Não tô vendo, não sei, não, nada a ver isso daí. É bizarro. A gente vive um cristianismo bizarro. Bom, infelizmente a gente não tem mais muito tempo, mas, meu querido Emanuel, massa pra caramba. Cara, satisfação te receber aqui. Foi muito legal. As portas estão abertas. Temos que fazer uma parte 2. Temos muita mais coisa para papo, que né? a gente possa Não, conversar. vai mais. Tem mais coisa. Mais um tempo ainda. E você que tá assistindo, se você chegou até aqui, é porque gostou, né? Ou pelo menos Curioso. achou muito ruim, enfim. Se você achou ruim, reclama aqui nos comentários. Se você achou bom, coloca aqui nos comentários e deixa a sua curtida. Se inscreva no canal, assim você ajuda a gente a democratizar a teologia. Porque aqui é teologia na esquina e a gente quer um monte de teólogo de esquina junto com a gente. Valeu, gente. Até. Valeu. Valeu, bom demais.